Você tem tatuagem? Bom, nos dias de hoje é quase impossível você não ter pelo menos algumas palavrinhas escritas no corpo, não é? Porém, mesmo que nos últimos tempos tenha se tornado comum, já existia uma época em que fazer essa intervenção estética tornaria você uma pessoa com uma imagem, digamos, perigosa. Graças a Deus não vivemos mais nessa época, não é? Bom, porém existem ainda certos contextos criminosos em que as tatuagens têm valor, ou ainda algum significado. Hoje vou te contar sobre o significado que os desenhos feitos por bandidos, tanto nas cadeias brasileiras como em todo o mundo, significam. Bom, eu não sei exatamente o quanto você está por dentro do mundo do crime. Eu mesmo descobri muita coisa pesquisando, né? Então, nada de achar que existe alguma experiência minha aqui no que eu vou falar, né? Tá bom? Olha lá. Brincadeiras à parte, eu digo isso porque um dos símbolos mais feitos por criminosos aqui no Brasil, você sabe o que é? Um palhaço. Obviamente, não é em uma estética como se fosse um palhaço de festa infantil. O desenho é sempre feito de maneira meio sinistra, quase sempre muito parecido com o do filme It, A Coisa. Uma tatuagem de palhaço pode significar duas coisas. A primeira é que o portador dela seja um ladrão. A segunda é que ele faz parte de alguma gangue ou facção. A tatuagem de palhaço é muito utilizada por membros do PCC, embora vários outros grupos também tenham um certo apreço por ela. Além disso, o primeiro comando da capital também se utiliza de um outro símbolo, a encarnação da morte. Aquela figura cadavérica com um capuz preto, sabe qual é, não é? No entanto, ao invés da foice, esse ser quase sempre está armado com um fuzil. Já o Comando Vermelho, facção criminosa de origem carioca, prefere marcar na pele de seus soldados o personagem Taz. Existe ainda um detalhe nesse desenho. Se o Taz estiver segurando na cabeça do Chuck, o boneco dos filmes de terror, significa que esse criminoso já matou algum membro do principal rival do comando, o grupo Amigo dos Amigos. Isso porque, como você deve ter conectado as coisas, os membros da facção rival tatuam o boneco em seus corpos, principalmente quando já matou algum policial. Essas marcas não servem apenas para identificar criminosos de um grupo X ou Y. Muitas delas revelam mais sobre as habilidades e a trajetória do infrator. Por exemplo, uma tatuagem de arame farpado significa que aquela pessoa já passou muito tempo na prisão ou que foi presa várias vezes. Um desenho de mago significa que aquele preso tem experiência em assaltos mais complexos, como em bancos ou lugares que têm a segurança reforçada e cofres difíceis de serem arrombados. Assim como o desenho de mago, a teia de aranha pode ter um significado parecido, uma marca que identifica aquele criminoso como uma pessoa inteligente, engenhosa, que ajuda a planejar crimes. Se você já está achando isso bem segregado, fique sabendo que essas intervenções podem ser ainda bem mais específicas. Um saci pererê, por exemplo, é tatuado por aqueles que geralmente são responsáveis por conferir a qualidade das drogas que chegam às bocas de fumo. Já um duende diz que aquela pessoa é responsável por refinar e empacotar as drogas que serão vendidas. Você já deve estar pensando, Ivan, será mesmo que os criminosos são tão sérios assim em relação às marcas? Olha, vou te dizer uma coisa, você não tem nem ideia. Tamanha importância das tatuagens para o crime que os policiais são praticamente obrigados a conhecê-las. Durante as revistas, os agentes procuram por esses símbolos. E para eles, o mais perigoso é a caveira. Ao acharem uma dessas marcas em um contexto criminoso, o policial sabe que encontrou um matador de policiais. Ironicamente, as próprias autoridades também costumam tatuar esse símbolo.
porém com uma diferença crucial: a faca atravessando a caveira. As tatuagens não significam apenas coisas boas. Opa, boas não é, né? Não. Bom, mas assim, dentro do mundo do crime, elas geralmente significam algumas habilidades e uma história de respeito que o seu portador possa ter. O que eu quis dizer é que, diferente dessas, algumas marcas são feitas como uma espécie de punição para a pessoa, entendeu? Por exemplo, o símbolo da cobra significa que aquele infrator é um traidor, alguém que já dedurou seus companheiros. Uma Virgem Maria, ou também uma representação de Nossa Senhora Aparecida, significa que o detento é um estuprador. Uma outra tatuagem que esses criminosos sexuais recebem é um pênis, geralmente feito em alguma parte visível e que possa embaraçar a pessoa. Como você deve ter imaginado, sim, em todos esses casos, os presos são amarrados e forçados a receber essas tatuagens. Até os homossexuais possuem símbolos próprios. Os que são ativos, se é que você me entende, tatuam a imagem de São Sebastião. Quando são passivos, adicionam uma flecha atravessando o coração do santo. Quanta simbologia, não é mesmo? Porém, não são todos os símbolos que são assim tão metafóricos. A imagem de Satanás, por exemplo, significa que o portador gosta de torturar seus inimigos antes de matá-lo. É claro que isso também é uma metáfora, mas se você vê o diabo tatuado em alguém, é bem provável que a pessoa já esteja querendo passar uma mensagem não tão agradável, não é mesmo? Bom, até o momento passei para você aqui os símbolos que são utilizados no Brasil. Muitos outros tipos de marcas são feitas por criminosos e prisioneiros do mundo inteiro. Algumas delas são até mesmo utilizadas por aqui. A carpa, por exemplo, é usada por membros da Yakuza e também por integrantes do PCC. Esse peixe é conhecido por fazer um longo e duro trajeto até conseguir botar seus ovos. Nesse sentido, a tatuagem com esse animal significa que o criminoso já é experiente na vida do crime. Um outro símbolo utilizado nos Estados Unidos também pode ser considerado, de certa maneira, compartilhado aqui no Brasil. O palhaço, que eu já falei aqui, no país norte-americano, vira o Coringa, o eterno vilão do Batman. Quando falei lá atrás sobre o palhaço, não contei o significado intrínseco que essas tatuagens têm. Acontece que um criminoso que tatua um desses símbolos, um palhaço no Brasil ou um coringa nos Estados Unidos, assume publicamente que é um bandido. Logo, isso gera um certo respeito dentro do mundo do crime. Em contrapartida, o criminoso sabe que vai ser identificado caso seja parado pela polícia, o que não é exatamente a melhor coisa que pode acontecer para um bandido, não é mesmo? O símbolo do Coringa, em específico, ainda vem com uma dose de autoestima. O bandido que usa essa marca se considera tão frio e cruel quanto o personagem, uma pessoa que não deve ser importunada. Agora, voltando a falar um pouco da Yakuza, se tem uma coisa que a máfia japonesa é conhecida é pelas suas tatuagens. A mais básica é o dragão oriental, que significa que o criminoso faz parte desse grupo. Agora, fora do Japão, outros símbolos são usados para identificar gangues específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os neonazistas costumam tatuar o número 88. No alfabeto, os dois números correspondem a duas letras H, uma abreviação para Heil Hitler. Esse símbolo vem cada vez mais sendo usado por esse grupo, já que é bem mais discreto do que a conhecida suástica nazista. Além de identificar grupos e habilidades, as marcas podem ter ainda outros significados. Por exemplo, as tatuagens podem dizer que o portador já realizou algum tipo de atividade muito específica. Aqui no Brasil, isso pode ser exemplificado com a lágrima que vemos desenhada no corpo ou no rosto de alguns criminosos.
Em alguns casos, o infrator, quando perde algum comparsa assassinado, tatua apenas o contorno da lágrima e, quando consegue sua vingança, preenche o desenho por dentro. Outro exemplo vem da Rússia. Por lá, quando um criminoso já matou algum rival, é normal que ele tatue um tigre. Por sinal, na Rússia, o vocabulário das tatuagens também é bem extenso. Uma marca muito vista por lá são as cartas de baralho, que significa que a pessoa está envolvida em jogo ilegal. Um crime que, misteriosamente, não é muito notado aqui nas nossas terras, não é mesmo? Essas cartas tatuadas ainda podem ter outros significados. Se elas forem do naipe de espadas, significa que o portador é um ladrão. Agora, se forem de copas, que são representados por corações, significa que o detento é homossexual. Geralmente, o próprio preso faz a tatuagem por vontade própria, mas na Rússia, assim como no Brasil, também existem marcas feitas à força. No país europeu, o galo é muito utilizado para marcar prisioneiros que cometeram algum erro durante a execução de um crime, mas também pode ser usado para identificar estupradores. Então, depois de te passar essa verdadeira enciclopédia do mundo do crime, fala pra gente aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e se quer ver mais conteúdos assim. A sua opinião é muito